Esse é o nosso cockpit. Atualmente a gente passa o tempo todo olhando para essa página da internet que vai atualizando como é que está a situação. Então hoje pela manhã a gente já tinha 89 mil e poucas pessoas de casos confirmados, grande maioria deles na China, né, e mais de 3 mil óbitos. Né? A gente vê que a distribuição é bem mais no hemisfério norte, né, porque a doença começou aqui, porque o fluxo aparentemente de viagens é mais aqui, mas também aparentemente tem relação com a temperatura. Eles lá estão no inverno, nós aqui estamos no verão, apesar de que a gente chama de inverno. E poucos casos aqui no hemisfério sul, mas a gente já tem aqui Brasil, Equador, República Dominicana e México aqui da América Latina. Isso aí tem acontecido diariamente, rapidamente. Os números mais gerais, então 85 mil casos mais ou menos, a grande maioria na China, não é isso? Esses números são de 2 dias atrás, vocês veem que como ele já está diferente em 2 dias, né? Esse aqui é do dia 29, é o último que saiu da Organização Mundial de Saúde. E fora da China já haviam 6 mil casos, né? A doença já alcançou 53 países, né? Já causou 86 óbitos. Então, nós estamos num momento em que aparentemente os casos da China começam aparentemente a reduzir a velocidade do surgimento de novos casos, como se a epidemia estivesse cedendo por lá, mas nos outros países, alguns mais, outros menos, está subindo, aumentando o número de casos, o número de óbitos, mostrando que a doença está tendendo a se espalhar um pouco mais no mundo. Partindo aqui já um pouquinho mais para a doença, né? Então esse é o primeiro trabalho que relata o surgimento de uma pneumonia nessa região lá da China. Pacientes com quadro de pneumonia que não se isolavam nenhum agente no momento de fazer os exames, nenhum dos testes virológicos era positivo, e essa pneumonia de causa desconhecida foi aumentando o número de casos, e aí até que fosse, esse é o primeiro trabalho que descreve, então, já pacientes com quadro de pneumonia grave, com dispneia, descreve 3 casos, um deles foi a óbito, que foi esse paciente aí de 61 anos, já que eles identificaram que o agente era viral, e aí já mostraram um vírusinho aqui que tem umas continhas aqui ao redor dele, que é a característica do coronavírus, essa coroa aqui, que fez com que ele ganhasse esse nome quando esse vírus foi descoberto, a família, não o vírus, né? Esse aqui é o coronavírus, existem muitas coisas aqui da estrutura dele que poderia ser interessante, mas acho que tem 2 coisas que vale a pena a gente ressaltar. Um é que esse vírus é um vírus de RNA. Esses vírus de RNA são vírus que têm uma capacidade de multiplicação muito grande, se multiplicam em grande quantidade, e ao se multiplicar, eles costumam a ter mutações com uma frequência muito maior que os vírus de DNA. Então, são vírus que têm essa característica de, à medida que eles vão se multiplicando, eles vão mudando, sofrendo a tal das mutações. E essas mutações é que faz, às vezes, um vírus que era de um animal, ele passa para outro animal, ele se adapta ao outro animal, né, porque por essa capacidade dele de mudar. Especialmente essa região, essa proteínazinha que fica aqui, na superfície dele, que dá aquele aspecto de coroa, que chama essa proteína S, a gente vai pensar nela como se ela fosse uma chave. Os vírus carregam essas estruturas aqui em cima, e na verdade elas vão reconhecer algumas células em que essa chave se encaixa como se fosse uma fechadura. Então esse vírus não é capaz de entrar em qualquer célula, porque uma chave não é capaz de entrar em qualquer fechadura. Então, quando o vírus que infectava morcego vai mudar para um vírus que infecta humano, ele tem que sofrer modificações ali para que ele consiga efetivamente infectar, né? Então, aparentemente, foi aqui que o vírus mudou, fazendo com que essa chavezinha aqui começasse a encaixar nas nossas células, e uma doença de animal virou uma doença de humanos, né? Essa é bem a característica dos coronavírus, é uma família de vírus já conhecida aí já há décadas, né? Ele é muito difundido na natureza, infecta vários animais, ele tem muito mais em animais do que em homens, apesar que já é descrita a infecção humana já há algum tempo, e muitas vezes vai havendo transmissão entre animais, né, e de animais para o homem, e eventualmente ele consegue se adaptar para fazer a transmissão de homem para homem. Cada uma dessas coisas aqui, esse vírus precisa ter um talento, ele precisa, aquela chave precisa encaixar, ele precisa mudar e evoluir para conseguir fazer isso. Não é exatamente fácil pular de uma coisa para a outra. Aqui é descrevendo os vírus que já são conhecidos, né, mostrando que quase todos eles vieram de morcegos ou de roedores, mas muitas vezes eles passam por outros animais antes de chegar no homem. Aqui são os parentes do
Esse é o 7º coronavírus, é o 7º vírus dessa família. Então já tem todos esses aqui que são conhecidos. Alguns a gente sabe que pularam por outros animais, camelos e etc. Mas outros, especialmente esse novo, a gente não sabe se ele veio direto do contato com o morcego ou se ele veio por outro animal, ainda não é conhecido isso. Vamos em frente. Esse mesmo trabalho aqui fez o sequenciamento do genoma do vírus, que a gente não vai detalhar aqui, porque talvez não interesse na abordagem clínica. E aí, isso aqui tem, apesar de parecer muito complicado, isso aqui tem alguma importância, porque a comparação desse vírus novo com vários coronavírus conhecidos mostrou que aquele que é mais parecido com ele é um coronavírus do morcego. Hoje já existe uma certa polêmica depois desse trabalho, porque já apareceram outras sequências e outras propostas, mas no momento da descrição aqui, foi o genoma mais parecido, foi esse de morcego. Mas mais importante para a gente é saber que o segundo vírus, o vírus humano mais parecido que tem com esse vírus, é esse vírus aqui, que é o vírus da SARS, aquele que causou as epidemias de 2002. Isso é importante para a gente porque boa parte do que a gente está utilizando para reconhecer, para diagnosticar e para tratar, é um pouco inspirado com o que a gente aprendeu com esse outro vírus. Se a gente sabe que esse vírus é muito parecido, a gente pode utilizar em parte as informações que a gente sabe dele para esse aqui. Então, não é à toa que a gente está com 3 meses de descobrimento desse vírus e a gente já tem tanta novidade, tanta coisa, né? Muita coisa baseada em conhecimentos prévios. Vamos saltar aqui. É importante a gente saber que no dia 11 de fevereiro, esse vírus mudou de nome e a doença mudou de nome. Esses aqui são os 2 documentos que representam essa mudança, e isso tem gerado uma confusão grande, né? Porque a doença, a OMS definiu que a doença chama-se Covid-19, que significa doença do coronavírus 19. E o vírus, ele se chama SARS-CoV-2, que já sinalizando aqui que ele é próximo, parente muito próximo do SARS-CoV, que é aquele lá que a gente falou que ele é muito parecido. Então, o pessoal tem chamado muitas vezes a doença pelo vírus, o vírus pela doença, e, enfim, isso não é tão crítico assim, mas aos poucos a gente precisa separar que aqui é o nome da doença, aqui é o nome do vírus, né? Como o HIV é o nome do vírus, a AIDS é o nome da doença, né? O vírus da hepatite é o nome do vírus, a hepatite B é a doença, enfim, são coisas diferentes e a gente aos poucos vai se adaptando a essa nomenclatura. Aqui mostrando os vírus que já são conhecidos, né? Então, é o 7º coronavírus conhecido. Então, a família não é exatamente nova, desde os anos 60 que se conhece esses vírus. Só que esses que estão mais escurinhos aqui, que tem esses nomezinhos cheios de letra, eles são causadores de resfriado e nunca se deram, já circularam, provavelmente nós já tivemos isso aqui, mas nunca deram muita importância da gente descobrir que era um coronavírus. Ele causa um sintoma muito parecido com resfriado, que geralmente não se faz diagnóstico e tudo bem. Agora, esses 3 aqui se caracterizaram, a SARS lá em 2002, 2003, o MERS, né, em 2012, né, já lá na Oriente Médio, e agora o SARS-CoV-2, eles se destacaram pela capacidade de transmissão e a capacidade de causar doença grave, né? Então, certamente, esses 3 vírus, eles merecem mais atenção e a gente, a partir daqui, não vai mais falar desses outros aqui menos importantes. Uma coisa importante para a gente entender a forma do vírus e até imaginar a forma dele se comportar, a forma dele causar doença, e a forma dele se transmitir, é a gente tentar entender, saber qual é, se a gente diz que o vírus ele tem como se fosse uma chave e ele reconhece uma fechadura, então a ciência mostrou que a fechadura, ou seja, o receptor na célula que ele se liga, é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. É o mesmo que o vírus da SARS se liga, não é o mesmo que o vírus da MERS se liga, é o vírus que o SARS-CoV-2 se liga, né? Isso aqui já dá para a gente imaginar algumas coisas, porque a gente vai imaginar onde as células que tiverem esses receptores são as células que têm a fechadura, são as células que vai ser possível o vírus penetrar, né? Então, assim, a gente já sabe, aqui são os tecidos que têm o receptor do MERS lá, que para a gente não é tão importante agora, mas aqui são as células do nosso corpo que têm os receptores dessa enzima aqui, né? E aí não é de surpreender aqui que as células principais são as células ciliadas do pulmão e os pneumócitos, né? Então são células pulmonares ou das grandes vias aéreas, né? Que chama a atenção, que é onde vai estar
o local onde esse vírus vai ter a capacidade de penetrar. Isso é muito importante para a gente entender a doença. Isso explica também, a gente vai observar quando estiver nos sintomas, que esse vírus, e aliás ele parece muito com o da SARS, que ele causa muito sintoma baixo, muita tosse, falta de ar, e ele causa pouco sintoma alto, porque é diferente, aliás tem sido feita muita comparação da gripe com o coronavírus, como se ele fosse mais uma gripe. Eu particularmente acho que não dá para a gente dizer que ele é mais uma gripe, ele é muito diferente do vírus influenza em várias coisas. Uma delas é essa, os pacientes dificilmente eles vão ter nariz escorrendo, entupido, dor de garganta, aqueles sintomas que a gente reconhece muito bem como da gripe. Importante aqui a gente saber também que esse vírus ele é capaz de infectar outras células do nosso corpo. Então ele é capaz de infectar os rins, capaz de infectar o coração, capaz de infectar os intestinos, né? Isso aqui tanto pode ter importância, a gente vai ver que nos casos mais graves, os pacientes têm doença no rim, têm doença no coração, e têm diarreia, e têm sintomas digestivos, né? Como também a gente já fica imaginando, já foi encontrado o vírus nas fezes, mostrando que ele, como ele se multiplica aqui, é possível que ele também seja eliminado nas fezes, de alguma forma a transmissão deles também seja pelas fezes, né? Talvez pela urina, ainda não vi nenhum trabalho falando sobre a descoberta dele na urina, mas talvez ninguém tenha procurado ainda. Então, só a gente sabendo disso aqui, a gente já consegue imaginar muita coisa do que a gente vai ver em relação à clínica, a complicações, inclusive a diagnóstico. Depois eu vou ficar aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem. A transmissão, né? É reconhecida que a transmissão é principalmente a transmissão das doenças virais respiratórias, elas são divididas em transmissão de gotículas e a transmissão de aerossóis. A grande diferença é que a transmissão por gotícula ela costuma alcançar pessoas que estão numa distância pequena, por isso que fala em relação ao contato àquela pessoa que tem até 1 metro próximo da outra pessoa, né? E isso aqui com certeza acontece. Sempre existe um pouco de dúvida se essa transmissão aqui de aerossóis, que muitas vezes pode acontecer a uma distância muito maior, e aí obviamente se espalhar de uma forma muito mais fácil, se isso é possível de acontecer com esse vírus e com o vírus da SARS. Hoje acredita-se que não, que as infecções que acontecem às vezes de pessoas que não tiveram contato próximo, talvez não seja por conta disso aqui, mas talvez seja por contatos outros que a gente vai falar já já. Né? Além da transmissão aérea, talvez seja mais importante nesse vírus, talvez porque a gente ainda não tem certeza, a transmissão indireta. Né? Então é aquilo que está se falando muito, a transmissão pelas mãos, né? As mãos da gente que entram em contato com as secreções respiratórias, e se a gente não lava a mão, a gente pega na mão de outra pessoa, e aí aquela pessoa pode colocar, a nossa pele ela protege contra o vírus, mas se cai no olho, se cai na boca, né? Ele já não tem a proteção. Então, acredita-se que parte dessa transmissão, às vezes, acontece pelas mãos, ou muitas vezes as mãos tocam objetos, e esses objetos ficam contaminados, alguém vai lá depois e toca nos objetos. Então, hoje em dia, se acredita mais que aquela transmissão que acontece à distância seja mais por essas vias do que por aerosóis, mas isso não é um consenso. Existe esse fenômeno que é justamente o que faz acreditar que esse vírus talvez ele se transmita ou se cogitar que ele se transmita por aerosol. É o fenômeno de algumas pessoas, muitas vezes, uma pessoa se interna, 2 pessoas se internam no hospital, e às vezes o vírus se espalha pelo hospital todo. Né? Isso é descrito algumas coisas, não é sempre que acontece, né? Mas algumas vezes que aconteceu esse fenômeno, e aí fica sempre o questionamento, será que ele está indo pelo ar, ou será que ele está indo pelos objetos contaminados dentro do hospital? Será que é pelas mãos dos profissionais? Né? Eu acredito que talvez seja mais por isso aí. Uma diferença que esse vírus tem, muito grande, é a capacidade dele sobreviver muito tempo fora do... Geralmente os vírus, quando ele cai fora do corpo da gente, eles passam algumas horas e morrem onde eles caem. Né? Aparentemente esse vírus, uma das coisas que faz com que ele transmita tanto, tenha causado tantos casos, é a capacidade que ele tem de sobreviver mais fora do organismo. Né? Aqui é um experimento com aquele vírus que é o primo SARS, o primeiro, né? Mostrando, mas isso aqui é em coleções líquidas. Em pequenas coleções líquidas de secreção respiratória, ele dura até 7 dias, né? Viável, né? Veja que a temperatura é importante. Ó. Se você resfria, se é numa temperatura mais fria, o vírus vive mais. Por isso que se acredita que
em temperaturas mais frias, especialmente em locais onde tem um inverno mais rigoroso, mais frio, a gente vai ter aí uma chance maior de transmissão dessa doença. Mas isso aqui é em coleções molhadas. Quando a gente vai ver em material seco, que é o que nos interessa mais, é o papel que a pessoa teve contato, é o material aqui que são gorros ou aventais, né? Os aventais que a gente utiliza, ele geralmente, que não é molhado, que não é coleção líquida, ele vai sobreviver por 24 a 48 horas, por 1 a 2 dias. Né? Mas mesmo assim, nesse intervalo de tempo, se a gente não cuidar muito bem da higiene das mãos, e se a gente não cuidar muito bem da higiene do ambiente, a gente pode se contaminar ou pode contaminar outras pessoas. Né? Isso tem sido especialmente dentro do hospital. A gente vai já falar que a gente tem tido algumas epidemias dentro de hospitais, mostrando que o aglomerado de pacientes lá sendo manipulados e profissionais, às vezes, e contaminação do material favorece a transmissão, pode favorecer a transmissão desse vírus. Vamos nós. Esse aqui é um exemplo, né? Um dos trabalhos aqui que fala de 138 pacientes internados nesse hospital, você vê que 40% dos casos que eles relataram eram pessoas que provavelmente, é sempre provavelmente, porque essas pessoas estavam numa cidade que estava tendo epidemia, se infectaram dentro do hospital, sendo que 12% eram pacientes e 29% eram profissionais de saúde. Né? Veja aqui que interessante que teve casos não só na clínica, onde teoricamente esses pacientes ficam, mas teve casos na cirurgia, teve casos na oncologia, mostrando que de alguma forma esse vírus consegue caminhar nas alas, entre as alas do hospital, e que talvez isso seja por conta de cuidados de limpeza, de higiene, de material, de mãos, enfim, que ele caminha, né? Aqui vocês veem que os profissionais que se infectaram, na verdade a gente considera que os procedimentos mais invasivos, ou que geram aerossóis, que são os mais arriscados, mas muito menos gente se contaminou na UTI, intermediário na emergência e na enfermaria, onde houve maior contaminação, talvez porque tivesse mais pacientes, talvez porque por achar que tem menos risco, as pessoas se cuidaram menos, né? Mas isso aqui mostra que se os cuidados forem tomados, se previne quase todas as infecções, né? Mas a gente realmente tem que ser bem mais rigoroso do que a gente está acostumado a ser. Agora falando um pouquinho, já migrando um pouco para a clínica, né? Mostrando a comparação desses vírus, os 3 vírus mais importantes, né? E aí chama a atenção que tem sempre falado muito que esse vírus, como ele tem uma letalidade baixa, que ele não é tudo isso, eu acho que a gente não deve nem semear o pânico, nem a gente deve entrar no discurso da negação. Eu acho que o problema existe. O vírus realmente tem umas propriedades que preocupam, mas não adianta a gente ficar se escabelando, nem ficar querendo comprar todas as máscaras da cidade só para você, porque tem que ter máscara para os outros também, senão não adianta, né? Mas ele realmente, apesar de ter essa característica, a letalidade mais baixa, mas vocês veem que ele conseguiu causar muito mais casos do que a SARS, do que a MERS, que teoricamente são mais agressivos. Justamente por a doença que é muito agressiva e que adoece muito o paciente e que mata o paciente muito rapidamente, não dá tempo de se transmitir, né? Então, às vezes, vírus que são menos letais, às vezes eles conseguem fazer mais mortalidade, porque ele consegue causar um número maior de casos, né? Então, ele realmente tem propriedades aqui que são preocupantes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui são algumas coisas que têm sido citado muito, eu coloquei aqui, quando se fala de letalidade, né? Quando a gente está falando de letalidade, a gente está falando o número de óbitos de uma determinada região, vezes 100, dividido pelo número de casos, né? Aqui a gente vai ter a letalidade. Daqui é que sai aquele tal dos 2.3, 2.4, agora está falando de 3.4. Tem sempre uma questão aqui de saber se esse número é verdadeiro, porque se a gente não estiver reconhecendo, e tem alguns epidemiologistas que têm colocado que a gente só tem enxergado que provavelmente existem 5 vezes mais casos do que nós conseguimos detectar, o que foi detectado lá na China, se isso aqui aumenta, a letalidade cai, né? Então talvez essa letalidade não seja tão alta, mas porque a gente está conseguindo enxergar só os casos mais graves. E aqui é a questão mais da transmissibilidade, né, que eles chamam do número básico de reprodução ou do R0. Então, que seria quando você tem um paciente aqui, se cada paciente transmite para 2 outras pessoas, a gente diz que é um R0 de 2, que ele vai duplicando a cada ponto. Né? Claro, se ele tiver um R0 de 3, ele vai transmitir para 3, essa doença ela vai caminhar mais rápido. A gente vai já ver aqui um pouco sobre a letalidade e sobre o R0
desse vírus que nós estamos conversando, né? Então aqui esse trabalho é interessante que ele mostra, ele compara vários vírus, a letalidade, né, e a transmissão, o R0. Né? Então a gente vê que tem os vírus aqui que são mais letais, né? O vírus da MERS, o vírus da gripe aviária, o vírus Ebola, né? Eu ignorei aqui o HIV, porque o HIV é uma coisa muito diferente aqui, é se não tratar, né? Se não estivesse tratando. Eles têm uma letalidade muito alta, mas eles têm uma transmissibilidade baixa. E aí isso muitas vezes faz com que, apesar deles serem muito agressivos e muito letais, nem sempre eles conseguem fazer uma epidemia tão vultosa, né? Já que do outro lado nós temos algumas doenças, como por exemplo o rinovírus que causa o resfriado, ele se transmite muito mais. Em compensação, ele é muito menos patogênico. Ele não causa tanto problema assim, né? Então, a grande preocupação é quando o vírus ele consegue juntar os dois talentos, né? Ele consegue ter uma letalidade moderada, que não é tão alta quanto as outras, mas ele consegue ter uma transmissibilidade também moderada, fazendo com que a junção dessas duas coisas faça com que ele consiga causar muito mais casos e muito mais óbitos do que outros vírus que são considerados mais letais. Então vejam, a epidemia mais importante, mais letal que nós tivemos na nossa história, pelo menos em termos absolutos, foi essa influenza aqui de 1918, a gripe espanhola. Ele tinha características que eram semelhantes, né? Obviamente é uma outra época, e obviamente são outros recursos, mas é o suficiente para a gente olhar assim e dizer assim, esse vírus tem que ser levado a sério e tem que se cuidar. E claro, tudo que a gente puder fazer para bloquear e não deixar ele chegar, porque 3% de 100 pessoas são 3 pessoas, mas de 100 mil pessoas aí já começa a ficar uma quantidade grande. A gente não pode deixar ele se espalhar, né? Aqui esse gráfico ele tenta mais ou menos fazer essa comparação, né? Alta letalidade, alta infecciosidade ou capacidade de transmissão, né? Então, alguns vírus aqui que se espalham muito, mas não matam, alguns que matam muito, mas não se espalham, e ele está numa situação intermediária, muito pertinho aqui daquele vírus da gripe espanhola, né? Que é aquele vírus de 1918, mostrando que ele é aquele atacante que ele ao mesmo tempo é rápido e ao mesmo tempo consegue fazer gol, né? Não adianta ser muito rápido e não saber fazer gol, nem adianta você saber fazer gol e não conseguir chegar na frente do zagueiro. É preciso que você consiga fazer as duas coisas, pelo menos razoavelmente, para você conseguir fazer gol, se é que vocês gostam de futebol e vão achar interessante essa parábola aí. Passando para o espectro clínico da doença. O que é o espectro clínico? As doenças infecciosas, elas têm muito essa característica, elas não são iguais em todas as pessoas. As doenças infecciosas é o resultado do encontro de um vírus, um patógeno, de um micro-organismo, com um determinado organismo, e isso acontece num determinado espaço no meio ambiente. E, então, muitas vezes, o mesmo agente encontrando uma pessoa diferente, ele vai causar doença mais leve, mais grave, mais intensa. Eu peguei aqui o exemplo da dengue, só para a gente ver uma doença que a gente conhece bem, né? Quando a gente pega a dengue, a gente vai ver que 3/4 das pessoas que têm dengue nem sabem que tiveram, né? Mais ou menos 23% vai ter a dengue, aquela dengue clássica, né? Uma dengue sem complicações, e a complicação vai acontecer em 1%. Então, se eu estou no hospital, eu só vou enxergar a dengue como isso aqui, uma doença grave, etc, etc, etc. Se eu estou no posto de saúde ou na UPA, especialmente nos postos nas unidades básicas de saúde, a dengue para mim é isso. E a gente não enxerga essa parte aqui, fica invisível, né? A gente simplesmente não vê. Então não é incomum as doenças, quando elas chegam, elas serem primeiro reconhecidas como essa ponta da pirâmide aqui, depois as pessoas começam a enxergar um pouco mais profundo e precisa de estudos mais profundos que consiga detectar a doença em quem não está sentindo nada, para você conseguir enxergar ela por inteiro, né? Ficando muito próximo daquela analogia que se faz do iceberg, né? Em que a gente, muitas vezes, o que a gente vê não é tudo. Então, é isso que algumas pessoas questionam, que a gente está vendo essa doença causar muito óbito, etc, etc, mas talvez tenha toda uma profundidade aqui de casos que a gente não vê. E a gente talvez só vai saber a letalidade, a transmissibilidade dessa doença quando a gente conseguir enxergar ela de uma forma mais completa. Isso aqui é o trabalho mais recente, mais completo, que tenta dar alguma visão para a gente, porque quase todos os outros trabalhos que eu vou mostrar um pouquinho lá na frente, eles foram feitos em hospitais. Então, nos hospitais só vão chegar aqueles casos mais graves. Tudo é um pouco distorcido, né? Claro que dá para a gente tirar alguma informação, mas esse aqui que foi feito lá pelo CDC da China, são dados do CDC da China,
ele consegue detectar, pelo menos se não tudo, né? Ele consegue detectar um pouco mais, mostrando que, aparentemente, dos casos que eles têm lá, e aqui ele está falando de 44 mil casos, que ele tem dados, né, que eles têm dados confiáveis, que 80% mais ou menos são pessoas que tiveram doença leve, né, ou seja, tinha um quadro respiratório que não era grave e não forçava internação, nem tinha complicações. Cerca de 14% tinham doença mais séria, que chegava a impactar um pouco aqui na respiração, fazendo que as pessoas muitas vezes tivessem que se internar. E 5% são pessoas que tiveram doença que chamados os críticos, né? Que geralmente é falência respiratória, falência circulatória ou de outros órgãos, né? Então isso vai representar somente 5%. E aí, nesse trabalho aqui, ele relata que foi reconhecido 1% de pessoas como assintomáticos, né? Pessoas que foi coletado material e que deu positivo e que não tinha nenhum sintoma. A questão é, só isso mesmo? Será que isso aqui é muito mais do que isso? Enfim, mas por enquanto a gente só consegue enxergar daqui para cima do iceberg. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns dados que eles colocam aqui, para a gente conseguir ter essa visão, talvez a visão mais rica no momento, sobre como é que essa doença se comporta na nossa população, aliás, na população deles. Né? A gente, nada nos diz que essa doença vai se comportar na nossa população da mesma forma que se comporta lá. A gente não sabe. Pode haver diferenças genéticas, diferenças no nosso meio ambiente que fazem com que aqui as coisas sejam diferentes. Mas até que se prove o contrário, a gente tem que se basear nesses dados aí, que são os dados que nós temos. Então, nesse trabalho, ele coloca, eles são 72 mil casos notificados, confirmados são 44 mil casos mais ou menos, né? Existe uma relação, existe uma certa tendência de ter uma maior mortalidade, uma maior gravidade, um maior acometimento do sexo masculino. Isso tem alguns estudos tentando explicar por quê. Aparentemente, uma das explicações fala-se que é hormonal, que a mulher teria alguma proteção, algumas infecções se cita isso, que os hormônios femininos teriam alguma influência no sistema imune, mas também estudos têm mostrando que os homens têm mais aqueles receptores no pulmão do que as mulheres, né? Isso faz com que você vê que a letalidade nos homens foi maior do que as mulheres aqui, né? A letalidade geral aqui, né, que ele colocou foi de 2,3, né? E aqui a gente já vê, aqui a gente está vendo a evolução das faixas etárias, né? E a causa de doença. Você vê que a causa de doença ela teve o pico aqui na Idade Média, né? Cerca de 89% das pessoas tinha entre 30 e 79 anos. Metade desses indivíduos tinha mais de 50 anos, mas você vê que os óbitos, a proporção de óbitos se concentra no 93% dos óbitos aconteceram acima dos 50 anos. Então, uma das coisas que a gente já vem observando nos outros trabalhos, esse mostra de forma mais clara que realmente, à medida que a idade aumenta, a chance de doença mais grave é um dos fatores de risco mais importantes aí, é a idade, né? A gente comparar aquela letalidade, que a gente está falando sempre em 3 ou 2,5, né? Os mais jovens ficam bem abaixo disso, né? E a letalidade vai subindo a partir dos 60 anos, a letalidade ultrapassa o valor aqui de 2,3 e é maior, chega a 14,8% nos que têm acima de 80 anos. Então, com certeza, a gente, na hora de fazer o atendimento, se o paciente tem um pouco mais de idade, independente da clínica, a atenção já tem que ser maior, porque nitidamente é um grupo mais vulnerável. Ok? Já vai organizando mais ou menos a nossa triagem lá que a gente vai ter que fazer do paciente. Quando a gente vai ver outro fator também importante, são as comorbidades. Aqui a gente está vendo as comorbidades, né? Você vê que aqui 74% dos indivíduos não tinham comorbidades, só 30% dos óbitos aconteceram nessa população maior aqui, né? Então, a maior parte dos óbitos se concentraram em quem tinha hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, DPOC e câncer menos, né? Falando um pouco de letalidade, porque a gente vai para aquele 2, alguma coisa por cento aqui, então vê que a letalidade na hipertensão, diabetes, né, doenças cardiovasculares, DPOC e câncer são maiores. Então, também pacientes que têm comorbidades, especialmente essas comorbidades, na hora de fazer a avaliação do paciente, a gente já tem que considerar uma pessoa vulnerável, mesmo que a clínica não seja tão grave, ele vai ter que ser cuidado com um pouco mais de atenção. Você vê que aqueles indivíduos que têm doença mais grave, que são 80%, né, ninguém teve óbito. Aqueles que tiveram a doença grave, pelo menos lá não teve óbito. Todos os óbitos que aconteceram foi a metade dos indivíduos aqui que tinham a situação crítica que foram a óbito. Então, realmente, essa é a população de altíssimo risco, esse indivíduo que tem um quadro grave. Daqui a pouco a gente vai caracterizar um pouquinho o que é este quadro grave. Tá certo?
E para a gente terminar só esse trabalho aqui, ele mostrando também aqui que a época do diagnóstico, né, no mês de dezembro, até os 10 dias de janeiro, até os 20 dias de janeiro, 31 e até 11 de fevereiro, né, a gente percebe que a letalidade era muito maior aqui no começo, aqui os casos foram aumentando, né, mas a letalidade foi muito maior no começo da epidemia, né? E depois foi reduzindo. É claro que aqui a gente sabe que como ele só foi notificado aqui até 11 de fevereiro, a partir daqui começa a ter a queda da notificação porque não houve tempo, né? Então não dá para a gente dizer que essa curva, mas aparentemente a letalidade foi maior no começo da epidemia, quando ela não estava sendo, talvez, devidamente reconhecida, abordada, né? E não estava sendo devidamente, eles talvez não tivessem hospitais, não tivessem leitos, a gente sabe das histórias lá de construções de hospitais em tempo recorde, né? Então, aparentemente, eles conseguiram melhorar a assistência e a letalidade parece que caiu, apesar que a partir daqui, eu não sei se não tem uma questão aí de notificação embutida. E aqui, uma preocupação que a gente tem, né, que eles colocam lá aparentemente a mortalidade teve altamente associada ao número de casos. Então, lá na província de Hubei, lá, que é onde estava grande parte dos casos, foi onde teve maior óbito, mostrando que, de alguma forma, que a insuficiência dos hospitais, né, falta a grande quantidade de pacientes, às vezes, numa rede hospitalar que não está preparada, talvez tenha sido a principal causa de ter tido aqueles óbitos no começo. Daí que a gente se preocupa, existe toda uma mobilização, e eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que estar tentando ajudar aí a Secretaria de Saúde a preparar a rede para receber esses pacientes, porque se a gente estiver pronto, a gente vai conseguir reduzir essa letalidade de uma forma importante, né? Mas se a gente não estiver pronto, aparentemente a assistência vai fazer uma diferença muito grande se a pessoa vai conseguir se recuperar ou não vai se recuperar. E a gente sabe que o nosso SUS ele tem debilidades, e que nos últimos 4 anos ele tem sido precarizado, essas debilidades têm aumentado, né? Então acho que a gente tem que preparar o sistema para absorver isso aí, se é que essa doença vai chegar com essa força toda, que a gente não pode pagar para ver, né? A gente tem que se preparar. Falando um pouquinho mais da clínica aqui, só exemplificando aqui como é que é a história natural da doença, né? Só chamando a atenção para algumas coisas. Esse aqui é o relato de um caso, de um paciente, foi o primeiro caso lá dos Estados Unidos, né? Paciente que começa aqui com tosse e com febre. E uma coisa que já chama atenção na história natural da doença e que vai se repetir nas outras situações é que esse paciente aparentemente passa a primeira semana relativamente bem. E na segunda semana, que esse paciente aqui internou só porque tinha uma história de uma epidemia e tal, ele estava ótimo, mas ele foi piorando e o sinal de insuficiência respiratória só aparecer aqui no 9º dia de doença. Esse paciente ele não chegou a precisar de suporte ventilatório, ele saiu e ficou bem, mas ele ficou com dispneia, teve que ter suplementação de oxigênio e tal, que é uma coisa incomum. A gente está acostumado com as doenças respiratórias, geralmente ela complica aqui na primeira semana, né? A pessoa está aqui, às vezes, no 4º, 5º dia da influenza, a pessoa que vai ter que ficar grave, ela já está grave. Então, quando a gente estiver acompanhando os pacientes, a gente precisa ficar atento, porque às vezes você está vendo o paciente aqui, está ótimo, 5º dia, 6º dia está uma beleza, então tem que orientar, né, tem que ficar de olho, porque às vezes a partir daqui, por algum motivo, tardiamente, esses indivíduos podem complicar. E vejam aqui como a rinorreia, ele foi ter alguma secreção no nariz somente lá no finalzinho da doença, 2 diazinhos. Isso não é comum. Nas doenças respiratórias que a gente tem mais contato, especialmente influenza, geralmente esses sintomas ele aparecem na maioria dos pacientes e aparecem mais cedo. Nesse caso aqui, parece que ele aparece mais tarde e a maioria dos pacientes não tem sintomas altos de nariz ou garganta. Isso aí a gente vai ter que ficar atento, né, para a gente diferenciar. Aparentemente ele tem essa diferença bem importante, pelo menos é o que está na literatura. A gente ainda não teve caso ainda para poder ter a experiência própria. Então, aparentemente, esses trabalhos todos já vão começar a mostrar isso, que o paciente, aparentemente, eu estou fazendo um paralelo aqui com o período crítico da dengue, né? Ou seja, existe uma fase benigna aqui que a pessoa não complica, mas aparentemente aqui, a partir do 7º dia até o 10º dia, é o período que o paciente, muitas vezes, já mais tarde lá, vai ter que se admitir no hospital, vai ter dispneia, às vezes vai ter desconforto, insuficiência respiratória e vai precisar de UTI, às vezes, mais tarde do que a gente está acostumado, e a gente precisa conhecer essa história natural para a gente conseguir fazer a abordagem adequada. Esse estudo aqui, eles mostram o comportamento dos exames dos pacientes, aqui os leucócitos, mostrando que a partir do 7º dia também você percebe que os pacientes que vão a óbito começam a evoluir com a leucocitose acentuada, enquanto os pacientes que sobreviveram mantiveram os leucócitos mais baixos, e aí é como se
entre o quinto e no sétimo dia, houvesse, a maioria das pessoas fossem melhorando e uma minoria fosse complicando, como a gente vê na dengue grave. Né? A maioria das pessoas vai ficando boa e tem uma minoria ali que complica e a gente não entende 100% se isso é relacionado à resposta imune ou se é o próprio vírus. Isso acontece com a neutrofilia também, aumentando os não sobreviventes. Você vê a linfopenia importante que esses pacientes têm, especialmente os que não sobreviveram, mais uma vez aqui no sétimo por nono dia. Né? Alteração da coagulação, inflamação também, aqui chega até quinto, sétimo dia, esses aqui continuam e esse outro sobe, né? Os que não vão sobreviver, mostrando que tem algum fenômeno aí que se assemelha um pouco à sepsis e à insuficiência de múltiplos órgãos, que aparentemente se instala em alguns pacientes a partir desse momento aqui. Né? Ureia, creatinina, enfim, a lógica é mais ou menos a mesma. Então, atenção com essa história natural, que a gente vai ter que ficar de olho no paciente a partir do sétimo dia, talvez são os pacientes que podem complicar mais. Só algumas características dos outros estudos. Esses estudos são estudos hospitalares, né, mostrando os pacientes que internaram. Então, todo mundo aqui você vê que tende a ser com mais de 50 anos de idade. Existe uma certa tendência a predominar no sexo masculino. Os pacientes do sexo masculino internaram mais, né, nos estudos. A taxa de comorbidade relativamente alta, 30% tinha comorbidade, 50% tinha comorbidade, quase 50% tinha comorbidade, né, mostrando aquilo que a gente já tinha colocado. Os pacientes mais graves geralmente têm essa comorbidade. Em termos de sintomas que esses pacientes têm, aqui são os vários trabalhos, claro que a gente não vai ler isso tudo aqui, mas só chamando a atenção que em quase todos mostra como sintoma mais importante e mais frequente a febre. Daí, na definição de casos, isso é tão importante, na hora da gente definir o paciente com suspeita de Covid, a gente vê a febre é uma das coisas principais. Tirando esse estudo aqui, isso aqui é na admissão, ou seja, na admissão 98%, 83%, 98%, 91%, e nesse aqui 43% dos indivíduos tinham febre. Mesmo aqui, durante a internação, 88% teve febre. Então parece que a febre é o sintoma mais frequente. Então talvez na hora de notificar o caso suspeito, seja uma das coisas que seja mais útil a gente ver se o paciente está tendo febre ou não. Por isso que lá na notificação, aquele critério de febre, nós vamos já falar dos critérios, de caso suspeito, a febre sempre é muito citada, né? Tem outros sintomas mais sistêmicos aqui menos importantes. Veja que a tosse é importante, mas a tosse, pelo menos no começo da doença, ela não vai estar presente em uma parte dos pacientes, né? Então, aqui só 76, 82, 59, 75, 67. Então, tem muito paciente, às vezes, que tem febre, pode ter febre sem ter tosse. A febre é mais importante e mais frequente. Obviamente, dispneia, né? A gente vai ter dispneia aqui em um terço a metade dos pacientes. E mais uma vez, para ajudar a gente no diagnóstico diferencial, vejam como a rinorreia é pouco comum. Só foi citada num trabalho aqui a rinorreia. A dor de garganta também é pouco frequente, né? Então, congestão nasal, aquela coisa, congestão conjuntival, né? 4%, ou seja, a maioria dos indivíduos eles não tem aqueles sintomas que a gente está acostumado de manifestações altas. E aqui abaixo, ó, mostrando que muita gente, por outro lado, não é comum ver gente com influenza e com dor abdominal, com diarreia, né? Não é tão comum, e ele causa mais sintomas gastrointestinais, provavelmente por conta daqueles receptores lá que a gente viu, que tem lá no trato gastrointestinal. Então, muita gente, às vezes, vai se manifestar com sintoma gastrointestinal, que a gente muitas vezes não vê junto com doença respiratória, mas aqui no caso, aparentemente, não é raro acontecer. Aqui as complicações mais frequentes, né? Mostrando a complicação mais importante aqui é a SARA, né? A síndrome da angústia respiratória do adulto. Aqui 30%, 17%, 19% tiveram SARA. Vejam aqui que não é incomum os pacientes ter lesão cardíaca, aumento de enzimas cardíacas, miocardiopatia, arritmia cardíaca, né? Mostrando que o coração também ele sofre um pouco com esse vírus, não é só pulmão. Cerca de um terço, de um quarto a um terço dos indivíduos precisaram de UTI, e dos pacientes internados, a mortalidade rondou aí de 3,4 até 14,6 das pessoas internadas, que são os mais graves, que morreram. Né? Esse é o panorama que mostra um pouco mais o perfil dos casos graves, já que é só um quadro hospitalar. Em termos de tratamento, a gente vai falar muito pouco, né, até porque tem pouca coisa conhecida. Quase todo mundo aqui utilizou antibiótico, foi muito comum a utilização de antibiótico. No paciente grave, às vezes fica difícil você diferenciar se existe infecção secundária ou não. Antiviral, apesar que na maior parte dos estudos, os antivirais aqui que é utilizado é o oseltamivir, que é, na dúvida se existe influenza ou não, o paciente acaba utilizando. Né? E os corticoides é uma grande polêmica, né?
utilizar ou não os corticoides. Então, os corticoides foram utilizados em alguns indivíduos, aqui chegou a quase metade dos indivíduos utilizando o corticoide, e aí existe sempre a preocupação se isso aqui vai fazer bem ou se isso aqui vai fazer mal, né? Visto que o corticoide ele reduz a inflamação, reduz a atividade do sistema imune, por um lado, que muitas vezes causa inflamação no pulmão, mas ele faz com que o sistema imune não funcione para destruir o vírus e está relacionado com a persistência do vírus, né? Então ele pode ajudar ou ele pode piorar, isso aí os ensaios clínicos têm que mostrar, aparentemente o pouco que tem diz que não é muito bom utilizar. Eu vou mostrar mais lá na frente. Em termos de raio-x, a gente também não vai ter tanto tempo assim para falar, mas a grande parte das vezes, 3/4 dos pacientes vão ter um velamento no pulmão dos dois lados. Eu vou mostrar algumas radiografias aqui, não dá para a gente perder tanto, não dá para a gente investir tanto tempo nisso aqui. Muitas vezes com velamentos difusos, intersticiais em vidro fosco, né? A gente vai mostrar algumas imagens aqui para vocês. Esse aqui é um dos casos lá daquele artigo, né? Mostrando um velamento intersticial bem discreto. Aqui uma pequena consolidação borrando o pulmão, né? É um velamento intersticial bem sutil, né? Aqui já dá para ver um pouquinho mais. Aqui tem um velamento intersticial com algumas áreas já alveolizando, mas vocês veem que é aquele padrão que é bem difuso, bem homogêneo dos dois lados, né? Que lembra muito menos uma pneumonia bacteriana, lembra mais realmente um quadro viral ou outro patógeno, muitas vezes, que causa esse envolvimento intersticial. Esse negócio aqui não está dando conta da minha cabeça. Mas alguns casos, às vezes, fazem consolidações, né? Fazem consolidações que lembram um pouco pneumonias, né? Os casos mais graves, né? Eles podem fazer, e muitas vezes, consolidar quase que o pulmão inteiro, fazendo um pulmão de SARA, né? Já indo aqui para a nossa reta final, né? Vocês conhecem isso, está sendo muito batido, faz parte do manual do Ministério, né? As 3 situações em que a pessoa pode ser notificada, então imagino que a gente está recebendo o paciente, o fundamental é ver se o indivíduo tem febre e sintomas respiratórios e teve exposição à área de transmissão. Essa lista aqui está o tempo todo sendo revista, eu nem quis colocar aqui porque isso vai mudando tão rápido que é interessante você entrar no site do Ministério e consultar na dúvida, e que essa exposição a pessoa tenha chegado a menos de 14 dias, né? Então, se ele tem febre e sintomas respiratórios e chegou de uma região como essa, ele é um caso suspeito. Se ele tem febre e sintomas respiratórios e teve contato com um caso suspeito, que está nessa situação de cima, ele também pode ser um caso suspeito. Agora, se ele teve contato com uma pessoa que tem diagnóstico já da doença, basta ter febre ou basta ter sintomas respiratórios. Mas sempre 14 dias, né, que já é o período de incubação do vírus, ele já tende a ser menor do que isso. 14 dias já se dá uma certa sobra, apesar que existem variações maiores, né, descritas na literatura, mas a gente tem que se guiar pela maioria dos casos que estão nessa situação. O contato próximo, o manual do Ministério ele recomenda, ele fala que você deve considerar uma pessoa como um contato próximo de um caso suspeito ou confirmado, se ele esteve a menos de 2 metros de distância, né? Ou seja, aquela coisa de um contato mais próximo, e que se ele passou algum tempo, né? Classicamente se coloca o contato íntimo como 1 hora, de que a pessoa esteve 1 hora numa distância pequena. Eu tenho visto, não está no manual do Ministério, falar-se um tempo menor, de 10 minutos ou 15 minutos. Mas isso não está escrito lá no manual. O tempo não está muito bem delimitado. Ou ficou na mesma sala, ou na mesma área, como dentro do avião, ou trabalhando na mesma sala, próximo, por um período prolongado, sem proteção, obviamente, né? Então, esse é um paciente, é uma pessoa que pode estar sob risco de transmissão. Quem cuida, ou tanto dentro do hospital como em casa, quem cuida, quem mora junto, né, quem passa muito tempo junto na casa do indivíduo, tem uma chance maior de se infectar, são as principais formas, e que contato direto com o fluido do paciente é um pouco mais difícil, talvez só dentro do hospital, que você vai ter contato assim direto, mas claro, se você estiver se protegendo com os EPIs, isso não vai acontecer. Aqui, um quadro da OMS, tentando simplificar, mais ou menos em 6 níveis aqui de gravidade, né, que ele chama de doença não complicada, é aquele indivíduo que tem uns sintomas gerais, mais de via aérea superior, apesar de que eu não vi lá nos outros trabalhos falando de via aérea superior, mas sem dispneia, sem choque, sem desidratação, é um paciente com doença não complicada. Com pneumonia não complicada é aquele paciente que já tem mais sintoma respiratório, aquele paciente que às vezes já tem alguma imagem no raio-x, mas não tem dispneia ou tem uma frequência respiratória abaixo de 30, isso aqui é para o adulto.
Para a criança lá tem toda a diferença de cada faixa etária, eu não quis colocar aqui porque não seria prático, tá certo? Esses indivíduos aqui é que vão ser aqueles 80% dos pacientes que vão ter doença não complicada e que talvez possam ser manuseados ambulatorialmente, né? Aqui o paciente com a pneumonia severa ele já vai ter sinais de insuficiência respiratória, esse paciente, o paciente precisa estar internado, vai estar naquela situação intermediária, e esse paciente aqui é o paciente crítico, né? Que vai ter SARA, ou vai ter sepsis, ou vai ter choque séptico, e aí tem, lá no manual tem bem mais do que isso aqui, os critérios para você tentar enquadrar o paciente nessa situação, né? Sempre lembrando que o paciente que está no quinto, no sexto, no sétimo dia com doença não complicada, lembrar que às vezes ele vai complicar na segunda semana e ele pode vir para cá, né? Assim como a dengue a gente fala, aquela classificação é uma classificação dinâmica. No começo a pessoa pode estar ótima, lá para frente ele pode piorar. Então tem que reavaliar e tem que orientar o paciente, se houver piora da falta de ar, se houver sempre deixar a porta aberta para que ele volte. O diagnóstico, nós temos aulas aí no site da ESP explicando bonitinho todo o procedimento diagnóstico. Aqui eu resolvi colocar muito pouca coisa porque não iria dar tempo, né? Então são as formas aqui de colher aspirado nasofaríngeo, suave nasal, suave oral. A rede está se capacitando e descentralizando esse processo de coleta desse material. Está cada vez mais próximo das pessoas, mas apesar que isso aqui tem realmente que fazer um treinamento, uma capacitação especial. E o teste é feito pela RT-PCR, né, pelo teste, um teste genético, que detecta na secreção respiratória. Você vê aqui, esse é aquele caso lá dos Estados Unidos, mostrando que esse teste ele deu positivo 4 vezes no paciente, do 4º dia até o 12º dia, aparentemente, uma das coisas que faz com que esse paciente às vezes contamine, especialmente dentro do hospital, é que aparentemente ele fica muito tempo eliminando o vírus. Não é tão comum assim nas doenças virais. No D12, o paciente ainda está com um exame positivo, apesar que eu não sei se esse vírus está viável. Também está sendo encontrado o vírus nas fezes, sinalizando que talvez ele possa se transmitir pelas fezes, e isso aí ainda não é definido. O tratamento é um tratamento mais de suporte, né? Suporte ventilatório, circulatório, extracorpóreo. Foi utilizado lá, até 5% dos indivíduos precisaram de circulação extracorpórea. Veja aí, imagine o grau de insuficiência respiratória dessas pessoas, né? Balanço de líquidos, então no paciente com pulmão inflamado e com coração muitas vezes acometido, muito cuidado para não encharcar esse indivíduo, tem que tomar muito cuidado para hidratá-lo sem encharcar. Os corticoides foi muito utilizado assim, de 1/4 a metade dos pacientes utilizaram nos trabalhos que estão sendo colocados aqui, mas não está sendo recomendada a utilização de corticoide, né? E aí fica a coisa, utilização de alguns anti-inflamatórios, utilização de alguns antivirais, então existe uma série de trabalhos na literatura tentando procurar, pesquisar remédio para tratar esse vírus, né? Um deles que está sendo citado é a cloroquina, uma velha conhecida nossa aí de tratamento da malária, e foi feito... ele mostrou a capacidade de inibir a replicação do vírus. Essa carta aqui nessa revista mostrou que o tratamento feito lá na China com esses mostrou a capacidade de melhorar o raio-x, mostrou a capacidade de negativar o teste do RNA e reduzir o tempo de doença. Então, é uma droga potencial. Claro que isso aqui ainda está sendo relatado, ainda é pesquisa, mas como é uma droga que está próxima da gente, ela é uma droga que, eventualmente, a gente pode acabar utilizando dentro da necessidade. Tem esse outro trabalho aqui mostrando a utilização dessa droga. Essa droga a gente não tem aqui no Brasil ainda. A droga foi desenvolvida para outras finalidades, para tratar ebola, o SARS, a MERS, mas aparentemente ela junto com cloroquina também mostrou algum benefício, né? Quase concluindo, aqui esse trabalho aqui é só dedicado à questão, evidências clínicas não dão suporte ao uso do corticoide no tratamento. Então mostrando aqui, claro, tudo que tem aqui são com outros vírus, especialmente os outros coronavírus, né? Mostrando que a utilização do corticoide retardou a parada da eliminação do vírus, ou seja, o vírus demorou mais a ser debelado pelo organismo, né? Aqui também, no sangue, né? Complicações, pacientes que desenvolveram diabetes, pacientes que desenvolveram necrose vascular da cabeça do fêmur, ou óssea, que ele não fala exatamente, né? Então o corticoide aparentemente tem sido contraindicado, ou pelo menos ainda não se mostrou uma evidência de que ele seja útil, talvez ele seja arriscado, mas certamente o corticoide é sempre polêmico. Da prevenção, aqui é a prevenção universal, que está sendo colocada para a população geral, né? Isso está sendo muito
batido, aqui é basicamente a repetição do protocolo, está sendo feito todo tipo de propaganda, claro que isso é importante, para que a gente se cuide, veja que aqui não está sendo recomendado máscara para a gente sair utilizando fora das situações adequadas, né? Mas cuidado especialmente com as mãos, cuidado especialmente com as secreções, e cuidado também se você está doente, com esses sintomas, com febre, com tosse, você não deve ir ter contato com outras pessoas, não deve trabalhar, não deve ir para a escola, você deve procurar atendimento. Aqui um resumo das orientações que são feitas aqui para os profissionais de saúde no ambiente da assistência, né? Então, na hora que o paciente chega, a preocupação principal é oferecer máscara cirúrgica para o paciente, orientar ele a etiqueta respiratória, questão de espirrar, de tossir no lenço de papel, de fazer higiene das mãos e agilizar o máximo possível para ele não ficar muito tempo na sala de espera. Afastar ou somente distância das outras pessoas, dos outros pacientes, ou se puder ficar numa sala separada, melhor, e ser atendido mais rapidamente para que ele não fique lá potencialmente contaminando outras pessoas. Os profissionais de saúde, os profissionais de apoio, né? Existem as proteções de contato, a importância da higiene das mãos, as precauções de contato e utilizar a máscara cirúrgica, né? É o que está sendo orientado. Apesar de existir uma certa ansiedade, uma certa polêmica em relação a isso, existe uma certa tendência a convergir os guias para orientar a máscara cirúrgica na maioria das situações e a máscara N95 ou similares somente em procedimentos que vão gerar aerossóis, quando você vai manipular a via aérea do paciente, às vezes, que aí sim você gera aerossol e você aumenta o risco de você ter partículas pequenas, tá certo? Mas aparentemente a máscara cirúrgica vai resolver a maior parte das vezes. E quase terminando, acho que na verdade terminamos. E aqui são os aspectos mais gerais, eu resolvi dar uma pincelada geral no assunto, né? Certamente não dá para aprofundar tudo e ficar à disposição de vocês para alguma dúvida, algum questionamento, ou sugestão, ou o que vocês acharem mais interessante. Obrigado. Alguém vai trazer para as perguntas? Eu estava planejando uns 45 minutos aqui, passou um pouquinho, mas tudo bem. Pronto. Não, diga aí você que eu sou analfabeto aqui para poder ver como é que a gente acha aí para mim, pelo amor de Deus. Certo. Ok, começando aqui a responder algumas perguntas que a gente está identificando aqui, está me ajudando aqui a Lígia está me ajudando aqui a identificar, né? Então, realmente, o tratamento foi feito com um grupo pequeno de pessoas, geralmente aqueles pacientes que internavam em alguns hospitais da China, que fizeram utilização dessas medicações. Existem outros remédios, inclusive alguns remédios para tratar o HIV, que mostram potencial para ser utilizado, mas tudo isso está sendo feito pesquisa ainda para ver se realmente as medicações têm ação. Então, eu não sei se até que ponto a gente vai lançar mão disso de imediato. O Ministério da Saúde ainda não tem uma proposta clara se vai fazer oferecer algum tipo de tratamento experimental, esses que a gente ainda não sabe perfeitamente se eles funcionam, ou qual é o benefício nos casos mais graves. Mas sempre nos casos mais graves, já que eles não são comprovados, ainda é muita novidade, e novidade a gente não deve utilizar sem antes comprovar que é seguro e é eficaz. Vai lá. Está sendo. Não. O que está sendo considerado é que o indivíduo assintomático, apesar de ter relatos bem raros, tão raros que são contados assim pontualmente, indivíduos assintomáticos que transmitiram a doença para outras pessoas, ou assintomático total que não tiver nenhum sintoma, ou só tiveram sintoma dias depois de ter transmitido, isso aí tem sido considerado muito raro. E esse tipo de coisa a gente não pode se basear no que é raro, a gente tem que ver aquilo que funciona a maior parte das vezes, né? Então, de uma forma geral, o indivíduo que está assintomático, a gente não recomenda nenhum tipo de precaução para ele, ou seja, ficar utilizando máscara, ou ficar em quarentena, né? Claro, se a pessoa foi para determinada região de risco, se ela puder ficar alguns dias um pouco mais recolhida, né? Mas não está sendo indicado quarentena, isolar essas pessoas que não estão sentindo nada, porque a grande maioria das vezes, aparentemente o risco é muito pequeno, pelo menos com o que a gente sabe hoje. Pode ser que as coisas mudem, a gente está sempre aprendendo.
É uma boa pergunta. Teórica é uma doença nova, né? Teoricamente, a gente imagina que as pessoas, elas, como a maior parte das doenças infecciosas, ela vai ter aquela doença, vai curar e vai ficar imune. Tem sido relatado alguns casos de pessoas que têm sido tratadas, que receberam alta e que depois voltaram com sintoma ou mesmo assintomático se encontrou o vírus, se ela poderia ser reinfectado. A gente não tem como ter certeza. Como a gente está vendo que o vírus ele permanece prolongadamente no sistema respiratório, é mais provável que a pessoa ainda não tivesse conseguido se livrar completamente do vírus. Ou seja, não é que a doença tenha se contaminado de novo, é que talvez ele não tenha ficado 100% bom da primeira vez. Né? Mas isso aí tem também 1, 2, 3 casos relatados na literatura e na imprensa, né? Aparentemente é coisa muito rara, mas realmente apareceu situações como essa aí que desafiam a gente a responder se a pessoa está se infectando de novo. Eu acho mais provável que ela ainda não estivesse completamente boa. É, na verdade, toda a recomendação está sendo focada em cima da prevenção de gotícula, que é aquilo que se tem certeza. E à medida que o tempo passa, cada vez mais as instituições têm focado que realmente, aparentemente, a transmissão é apenas por gotícula, boa parte das doenças respiratórias são transmitidas assim, e aqueles casos que não se conseguia explicar como é que ele chegou naquele local mais distante, que se imaginava que era pelos aerossóis, aparentemente pela contaminação do ambiente, pela contaminação das mãos. Então, realmente, eu acho que talvez, tanto dentro do hospital como em casa, até aquele indivíduo tem até uma orientação da OMS, eu não tive tempo de colocar, também ia ser coisa demais, só para a pessoa que vai para ser cuidada em casa, como é que ela vai ter cuidado, como é que ela deve ficar, como é que ela deve utilizar máscara, cuidado com secreções, cuidado com pratos, cuidado com essa limpeza dentro de casa, que aparentemente isso é muito mais efetivo do que a gente pensar em transmissão por aerossóis, que ainda não está completamente descartada, mas cada vez, à medida que o tempo passa, cada vez está se acreditando mais que realmente não há transmissão importante por aerossóis. Então, acho que a gente tem que explicar para a população esses cuidados de contato, de higiene, de barreira, de espaço ou de máscara, e especialmente a questão de higiene das mãos, higiene dos ambientes. O vírus é bem sensível, com a água sanitária, você limpando, você consegue limpar os ambientes para que talvez isso seja mais importante do que a questão realmente respiratória. Pelo menos é o que a gente sabe até agora. Como ser a estrutura do quarto de isolamento. Bom, não conheço uma estrutura específica. Como eu te disse, assim, existe uma recomendação específica para a pessoa que vai ser cuidada em casa, que tem uma série de detalhes lá, mas a estrutura é uma estrutura normal. O que vai ser mais importante a pessoa ficar com a porta fechada, sem contato com as pessoas, ou se ela vai ter contato, ela colocar a máscara, e especialmente quando vai no banheiro, limpeza, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, fazer a limpeza das superfícies, já que a pessoa fica tocando nas coisas, fazer a limpeza do quarto lá, onde a pessoa está tocando, né? Não compartilhar materiais, então já recomendo ali deixar aquele material da pessoa separado, que ele vai usar para comer, para etc, etc, durante aqueles dias lá, até ela ficar boa, né? Mas assim, a estrutura do quarto é uma estrutura normal. Isso aí tudo a gente tá desenvolvendo, né? Na verdade, a gente nem teve o primeiro caso ainda, mas a ideia do paciente que ele for para casa, a medicação são medicações sintomáticas, a gente ainda não foi sinalizado em nenhum momento a utilização de uma dessas medicações aí que são mais de pesquisa, né? Então é remédio para hidratação, é remédio para febre, né? E especialmente a observação se a pessoa piora, né? Para poder procurar, e obviamente o bom de você ter uma atenção primária de saúde, que eu sei que a atenção primária tem as suas dificuldades, mas ela tem grandes méritos, é você poder ter uma pessoa que passe lá para poder saber como é que estão as coisas, está precisando de alguma coisa, para orientar, né? Que a gente, às vezes, na unidade, a gente está distante do paciente, a gente não consegue. Então, quem tem mais contato com o paciente, sem dúvida, pode ajudar muito a que aquela pessoa se cuide dentro de casa para que a gente não enche o hospital de pessoas que não precisam estar dentro do hospital. Né? A gente vai ter que usar isso muito racionalmente, senão não vai ter lugar para todo mundo, se tiver a doença.
Não, não há essa recomendação. Não há essa recomendação. O que não impede do serviço e o profissional fazerem algum tipo, dependendo da situação, a pessoa trabalha em uma função específica, a pessoa trabalha com pessoas imunossuprimidas, você chegar e fazer algum acordo ou alguma orientação específica para tentar reduzir o risco. Né? Volte só na segunda-feira, descanse um pouco, etc. Mas não existe uma recomendação formal, nem para a população geral e nem para profissionais de saúde, para ficar de quarentena, caso tenha estado em alguma região onde tenha transmissão. O que não impede muitas vezes de se utilizar o bom senso parte de caso a caso, o gestor e o profissional, para mudar de função ou para, digamos, passar uns dias sem vir, dependendo muito do que essa pessoa faz e se o serviço consegue fazer isso. Porque se todo mundo for para casa, aí ninguém vai ter, não vai ter ninguém para cuidar dos pacientes, né? Na verdade, não se sabe, né? A gente nem tem certeza que esse vírus foi transmitido diretamente pelos animais, né? A gente sabe que o morcego, ele muitas vezes com a urina e as fezes, ele contamina o ambiente dele, o ambiente com urinas e com as fezes, e muitas vezes ele se alimenta de animais, né? É possível, acredita-se, que provavelmente esse morcego deve ter passado essa infecção para algum animal, e o homem deve ter tido contato com este animal indiretamente, talvez. Além da região da China, eles costumam ter contato com alguns animais selvagens que a gente não conhece bem, que a gente não tem. Então, talvez não tenha sido de forma direta, mas, na verdade, a gente não sabe. O vírus isolado da Itália é o mesmo, né? É o mesmo vírus isolado que o vírus foi isolado aqui. Como a gente falou lá, falando das características desses vírus, ele tem uma grande capacidade de mudar. À medida que ele vai se multiplicando, é como se ele fosse uma máquina de Xerox, que na hora de fazer a cópia, muitas vezes a cópia não sai igual ao original. Então, o vírus que foi encontrado aqui no Brasil tinha já alguma diferençazinha em relação ao vírus lá da China. O vírus que foi encontrado na Itália também tinha, ali dentro do código genético dele, tinha alguma diferença. Então, por isso que ele disse que o vírus era diferente, mas é como se ele fosse 1% diferente, 0,1% diferente, né? Não é um outro vírus, é o mesmo vírus, mas que eles já perceberam que em sair da China e chegar na Itália, ele já mudou um pouco. É a característica desses vírus. A capacidade dele está o tempo todo se modificando, né? E nos surpreendendo muitas vezes com essas modificações. Mas é o mesmo nome do vírus, é o SARS-CoV-2, não é um vírus, não é um outro vírus, não. É um vírus, é o mesmo vírus com uma pequena diferença, que é, digamos, mínima. Aparentemente e não é só ele, os vírus respiratórios como um todo, eles têm uma facilidade maior de sobreviver com temperatura mais baixa, né? O que faz com que muitas vezes, como aconteceu em 2009 aqui que a gente teve a epidemia de influenza, nitidamente a parte sul e sudeste do país foi muito mais penalizada. Na época do frio, do inverno, lá eles tiveram uma quantidade muito maior de doentes e de óbitos do que a parte mais ao norte do país, né? Porque tem temperaturas mais altas. Então, aparentemente isso deve explicar, inclusive, porque até agora, se você vê, o vírus está. Boa parte dos casos estão todos no hemisfério norte, né? Tem pouca coisa, você vê todo o hemisfério sul, a África, a Oceania e a América do Sul, América Latina, é onde tem menos casos. Talvez isso aí seja por conta do clima. A gente não sabe se chegando lá para maio, para junho, para julho, quando o inverno chegar, especialmente na parte mais no sul do país, se de repente não vai ter as condições melhores para esse vírus. Eu nem chamei a atenção aqui, mas realmente, baixa incidência em crianças e baixa gravidade em crianças, felizmente, né? Felizmente. Não existe uma explicação perfeita para isso, mas existem muitas doenças infecciosas que costumam ser mais fracas, menos graves nas crianças, né? Se a gente parar para pensar, a varicela é muito menos grave na criança, a criança tira de letra, o adulto fica muito grave, hepatite, né? Isso aí mostra muitas vezes que parte da doença infecciosa, ela acontece pela agressão do vírus, mas parte da doença infecciosa, do dano que acontece no nosso corpo, é por conta do nosso sistema de defesa brigando, guerreando contra o vírus. Então, em algumas situações, a criança, justamente porque tem um sistema de defesa um pouco
menos potente, digamos assim, faz com que algumas doenças para ela sejam mais graves, mas, paradoxalmente, outras doenças, às vezes, podem ser menos graves. Pelo menos, por enquanto, é a única resposta que tem, né? Porque mesmo, digamos, que as crianças se exponham menos, mas a diferença é muito grande. Você vê na casuística, quase que desaparece a faixa etária mais baixa, ela quase não existe, né? Então, as crianças, às vezes, estão se contaminando, mas estão tendo uma doença muito mais benigna, então, talvez naquele rol dos assintomáticos, né? Não sei. Isso aí a gente vai ter que esclarecer com o tempo. Pois é, muito curioso, né? Porque como tem esse receptor, fica o questionamento nos textos, eles colocam lá, né, sobre, isso já se conhece desde a época da SARS, né? O potencial de repente de você bloquear esse receptor. Eu imagino que alguém deva estar fazendo algum tipo de estudo. Isso seria o quê? Tomando medicação antihipertensiva, né? O captopril, ou o inibidor da ECA, ele bloquearia essa enzima, né? Claro que tem que ver a afinidade aí dele, porque é um receptor 2, né? Então tem gente questionando isso e é possível que tenha gente testando para poder ver se é possível utilizar ou sistêmico ou inalatório, tentar bloquear esse receptor para tentar controlar a doença. Sem dúvida é uma estratégia interessante, mas ainda não vi nada prático. Só vi muito questionamento dizendo que é um potencial, é interessante, etc, etc, mas sem previsão ainda não vi nenhum caso falando de alguém que tenha sido tratado com essa abordagem, né? Mas é uma coisa que talvez tenha potencial. Você que diz aí, Liz. Tudo depende da necessidade, né? Mas a ideia é tentar isolar o máximo possível esse paciente, se puder no quarto exclusivo, às vezes se não é um quarto exclusivo, você colocar um quarto que divida pessoas que estão com a mesma doença e tentar fazer o máximo para ele não circular dentro, e também o profissional naquele ambiente lá, se possível deixar um profissional específico só para aquela ala, para aquele quarto lá, né? Para tentar diminuir o mínimo a circulação de pessoas dentro do quarto dele e dele dentro do hospital, né? Então, se puder fazer raio-x no leito, se o exame não for tão importante assim, puder ser feito depois, tudo fazer para que esse paciente tenha um mínimo de contato e que os profissionais e a família, etc., tenham um mínimo de contato durante esse períodozinho aí, seria o mais importante. Agora, se tiver um exame que é muito importante para a vida do paciente, alguma coisa, aí a gente vai ter que tomar o cuidado e fazer o transporte, né? Mas pouquíssima coisa de gestante, os especialistas acham que potencialmente a gestante talvez seja mais vulnerável, potencial de doença mais grave, mas isso aí está mais no campo da especulação, tem pouco artigo, os artigos que tem é mais levantando questionamentos, descrevendo algumas crianças que se infectaram, mas que eles acreditam até que se infectaram depois que as crianças já nasceram, que não foi vertical, que a criança teve contato com a mãe e se contaminou depois. Então, existe uma interrogação se poderia haver transmissão vertical e, pelo menos por enquanto, as informações do gestante são muito poucas, o que é muito bom, né? Porque pelo menos assim, não está, pelo menos por enquanto ainda não está penalizando as gestantes, se puder não acontecer, tanto melhor, né? Mas a gente está atento aí, claro, para poder ver as novidades. Vamos passar a bola para a Thaís, explorar ela um pouco, né? Isso. Thaís? Após o diagnóstico? Após a coleta? Após a coleta, né? As coletas têm sido feitas, inicialmente era só no Hospital São José, a rede privada tem alguns serviços que estão fazendo, eu não vou saber dizer exatamente os que estão e os que não estão, talvez essa parte prática tá, ele saiba melhor do que eu, e esse material tem ido para o LACEN, e está vendo toda a capacitação das UPAs, das unidades do interior, alguns hospitais, a ideia é descentralizar um pouco mais essa coleta, né? E quase todo esse material, alguns hospitais particulares podem fazer no seu laboratório próprio e tal, mas quase todos eles vão drenar para o LACEN,
E do LACEN vai fazer aquele painel inicial e, se for negativo, se for o caso, vai ser encaminhado para a nossa referência, que no caso é no Pará, né? Que é em Belém do Pará, para poder fazer a confirmação, né? Isso aí é mais ou menos o fluxo dos exames. A rigor seria máscara cirúrgica, né? Agora tem, obviamente, ver qual é a situação do paciente, se o paciente se vai gerar algum aerosol, se o paciente está grave, se vai ter que botar máscara de oxigênio, se isso vai nebulizar, se vai ter alguma coisa, né? Porque fica aquele ambiente muito fechado do transporte. Em algumas situações, se houver essa dúvida, talvez seja interessante utilizar em 95. Mas a rigor, tirando aquelas situações ali bem específicas, né? Claro que existem outras. Um dia eles estavam perguntando sobre odontólogo, né? Tratamento odontológico, faz muito, não está ali naquela lista, né? Mas faz muito aerosol, né? Faz muito, sem dúvida, que precisa se proteger mais, né? Mas a regra é, para a maioria das situações, é máscara cirúrgica. Aí tem as especificidades. Deita aí, senta aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Eu sou Thaís Ricarte, trabalho na Vigilância Epidemiológica das doenças imunopreveníveis e estou também respondendo agora pelo coronavírus. Então, respondendo aqui as perguntas, primeiro deixa eu responder um aqui da web, que faz tempo já que perguntaram, da quarta CREA de Baturité, se serão disponibilizados SUABs. Todos os SUABs eles estão sendo disponibilizados, basta que seja solicitado junto ao LACEN, certo? Qual é? Pronto, em relação ao treinamento da coleta, certo? Está sendo feito já uma agenda de treinamento da coleta junto com o LACEN, a Vigilância Epidemiológica também está acompanhando já alguns desses treinamentos e alguns infectologistas também. Está acontecendo uma rede de capacitação. A gente planeja que seja contempladas todas as superintendências do Estado. As agendas elas vão sendo elaboradas de acordo com a demanda. E aí os profissionais das superintendências vão ser sinalizados em tempo oportuno. Vai, o conteúdo é do Dr. Kenny. Porém, vai ficar disponível, né, Dr. Kenny? Pronto. Pronto, né? Esse aqui, ó. Pra ele. Né? Vou passar para o Dr. Kenny, tem uma pergunta para ele. A recomendação, isso aí existe alguma dúvida, alguma variação entre protocolos. A principal orientação é se ela estiver suja ou se ela estiver úmida, se estiver molhada, né? Se molhar a máscara, ela deve ser trocada, né? É a principal orientação. Mas isso aí tem muitas vezes, a gente de um manual para outro, às vezes tem certas variações, algumas coisas que a gente ainda percebe que tem alguns que falam que você não deve ficar indefinidamente, que usa 4 horas ou 6 horas, mas a recomendação principal aí do Ministério é, se tiver molhada, se tiver suja, aí você trocar a máscara. O uso de propé não tá recomendado, né? Assim, não está recomendado.
uso de propé? Porque é uma precaução de contato, né? A precaução de contato. Não está nas recomendações. Você vê aqui que não tem propé aqui nessa lista aqui de cuidados, né? Agora, obviamente, se vai ficar, você tem que limpar se o pé vai ficar exposto. Agora tem que usar calçado fechado, né? Aí é o básico para a unidade de saúde, né? Tem que utilizar sapato fechado, o pessoal da limpeza utilizar um sapato resistente, uma bota, alguma coisa, né? Mas aí são precauções padrão que a gente já utiliza dentro do hospital mesmo assim para se proteger de agulhas e outras coisas mais, né? É isso? Beleza. Ah, existe uma lista, não sou eu que estou marcando. Eu sei que o grupo está marcando e programando uma série de treinamentos, mas não vou saber detalhes. Bem, pessoal, bom dia. Com relação aos treinamentos, a escola está fazendo uma série de agendas, né? Está previsto agora para a região norte, dia 9, né, para os profissionais ali daquela região de Sobral. E eu acredito que até amanhã a gente já tenha o cronograma completo para todas as regiões do estado com relação a esses treinamentos. O LACEN também, ela está fazendo um cronograma, né, de como é que vão estar sendo essas capacitações com relação à coleta, transporte e armazenamento desse material, e aí vai estar sendo disponibilizado para todos vocês. Com relação ao material da aula, ele vai ficar disponível sim, tá? Tanto pelo site da escola, como no canal do YouTube, né? No site da escola já existe uma página com todas as informações relacionadas ao coronavírus, desde os aulões que já foram realizados, a primeira web que aconteceu no início do mês de fevereiro e os demais que estão ocorrendo, né, e vão acontecer por diante. Então, vocês podem acessar tanto o site da escola, saúde pública, né, esp.ce.gov.br, como também o canal do YouTube, que vai estar tudo disponível para vocês. Então, agradecendo aqui, né, a disponibilidade do Dr. Kenny, que esteve conosco aqui durante a manhã, e a gente vai encerrando por aqui. Já existe previsão também da gente continuar realizando essas web, né? Agradecer a todos os participantes aí. A gente viu aqui a interação dos hospitais de várias outras regiões do estado, das regionais de saúde. E é isso. Bom dia a todos. Agora a gente vai abrir para o pessoal que está aqui.